Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo nós vamos resolver a última questão de física que caiu lá no seu primeiro dia de aplicação do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas do ano de 2019. Essa é uma questão que vai fazer com que a gente relembre e trabalhe com as habilidades de magnetismo e de força magnética que atua quando uma carga é lançada dentro de um campo magnético. Vamos à leitura do enunciado e depois a correção passo a passo dessa questão. A figura 1 mostra um ímã cilíndrico, seus dois polos magnéticos, norte e sul, e seu eixo de simetria, AB. Esse ímã é cortado em dois pedaços por um plano alfa, perpendicular ao eixo AB, conforme mostra a figura. Sobre este ímã, pode-se afirmar que... Então, vamos relembrar algumas propriedades e depois analisar cada alternativa. A primeira coisa que nós precisamos saber neste conteúdo, de magnetismo ainda, é que todo ímã, independentemente do seu formato, sempre vai possuir dois polos magnéticos, de nomes norte e sul. Então, não tem como um ímã ter apenas polo norte ou um ímã ter apenas polo sul. Se ele é um ímã, ele necessariamente precisa ter um polo norte e um polo sul. Certo? Então, ao cortarmos esse ímã exatamente aqui no meio, nós não vamos separar estes polos magnéticos. Na realidade, o pedaço de ímã cortado, ele vai sempre ter os dois polos. Então, vamos entender isso exatamente com um exemplo. Cortando esse ímã ao meio, a parte vermelha, o pedaço vermelho deste ímã, repare que esta face aqui, ela é sul, então ela continua essa extremidade sendo sul, mas automaticamente do outro lado será criado um ímã, um polo oposto ao que você tem do outro lado. Então, se aqui eu tinha sul, necessariamente aqui vai ser um polo norte. Na parte azul deste ímã grandão, repare que esta face aqui é polo norte e ela continua sendo polo norte, mas se aqui é polo norte, do outro lado, na outra face, vai ser criado o que nós chamamos de um polo sul. Então, esse é o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos de um ímã. Não tem como você ter um ímã monopolar, que tenha apenas um único polo. Todo ímã, independentemente do seu formato, do seu tamanho, sempre vai possuir dois polos magnéticos. A outra propriedade que é importante que a gente relembre nesta questão é a propriedade das linhas do campo magnético produzido por um ímã. Por convenção, essas linhas partem do polo norte de um ímã e chegam a um polo sul deste mesmo ímã ou de outro ímã. Então, como aqui nós temos um ímã grandão, que foi seccionado, que foi partido ao meio, tornando em dois ímãs agora, que estão próximos um do outro. Repare que no desenho original, ele coloca os dois ímãs aproximados um do outro. Note que nesse problema, a análise que nós vamos fazer é o seguinte. Se é polo norte, nós vamos colocar as linhas saindo, partindo. Repare que essas linhas aqui eu representei em verde, ela sai, parte da face norte, mas quando eu tenho a face sul, ela está chegando, indo em direção à face sul. Repare que do outro lado, aqui deste mesmo ímã, na face norte, as linhas estão saindo dele, estão indo para longe, E neste ímã da esquerda, na face sul, as linhas estão chegando nessa face. Se nós olharmos essa linha fora a fora, analisando toda a extensão desta linha, note que ao longo desse comprimento aqui, que ele chama de AB, aqui no desenho original, note aqui, o vetor campo magnético sempre aponta para o mesmo lado. Tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Tanto aqui, ele é horizontal para a direita, quanto aqui também é horizontal para a direita, quanto aqui, Então, a direção do campo magnético ao longo deste comprimento, desta linha AB, vai ser sempre horizontal para a direita. E a terceira e última coisa que nós devemos relembrar neste problema também é o cálculo da força magnética, a força de Lorentz. A força magnética é calculada como o produto do módulo da carga vezes a velocidade da carga, ao ser inserida dentro daquele campo magnético B, e ela também depende do ângulo em que essa carga é lançada, é atirada dentro daquele campo magnético. Então a força magnética ela vai depender aí de 4 fatores: da carga, da velocidade, do campo e do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Mas uma coisa que é importante que você note é o seguinte: se essa carga não tiver velocidade, se a velocidade dela, por exemplo, for zero, ou seja, se ela for abandonada dentro de um campo magnético, ela não vai ficar submetida a uma força magnética.
Então, para que haja força magnética, é necessário que todos esses elementos aqui, a carga, a velocidade, o campo e o seno do ângulo, não sejam zeros, não sejam nulos. Então, se eu abandonar uma carga ali dentro daquele campo magnético, a força magnética que essa carga elétrica estaria submetida não existiria, já que ela não possui velocidade. Agora vamos analisar todas as alternativas. Letra A. Se uma partícula eletrizada for colocada em repouso, parada, próxima ao ímã, ela será atraída por ele, independentemente do sinal da sua carga. Falso, né? Para ela ser atraída ou até mesmo repelida, era necessário que essa carga estivesse em movimento, tivesse uma velocidade. B. Com o corte pelo plano alfa, é possível separar os polos magnéticos em norte e sul. Falso. Os polos de um ímã são inseparáveis. Letra C. A partícula eletrizada negativamente, colocada em repouso sobre o eixo AB, será atraída por ele se estiver próximo ao polo norte e repelida por ele se estiver próximo ao polo sul. Falso, né? A força aí só vai existir quando ela possuir velocidade. D. Após o corte pelo plano alfa, os polos magnéticos do ímã só continuarão a existir se ele for dividido exatamente em duas partes iguais, ou seja, na metade. Falso também. Se eu tivesse cortado, né, este ímã aqui, ó, nessa parte aqui, esse pedacinho aqui continuaria tendo dois polos magnéticos de nomes contrários, assim como esse também. Dois polos magnéticos de nomes contrários. Lembra, independentemente do seu formato e do seu tamanho, um ímã sempre vai possuir dois polos. E letra E, em qualquer ponto do eixo AB, da reta AB, o vetor campo magnético gerado por ele apresenta a mesma direção e mesmo sentido. Isso aqui é verdadeiro, como nós podemos analisar aqui, ó, independentemente da região que nós estamos analisando, para esta representação, o campo magnético seria um vetor nessa linha AB horizontal para a direita. Logo, a nossa resposta para este problema seria a letra E. E você gostou desse vídeo? Essa foi a última questão do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, referente ao ano de 2019, no seu primeiro dia de aplicação, resolvida por mim. Você pode conferir a resolução das outras 11 questões clicando no card aqui em cima. Mas, antes de sair desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e compartilhar também com seus amigos esse vídeo, para que ele possa servir também de utilidade para outros amigos ou colegas. No mais era isso, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e quem sabe até a nossa próxima questão.